Hello! Estamos aqui mais uma vez, né? Ontem eu falei um pouquinho, introduzi sobre as 4 habilidades básicas, lembrando o listen, speaking, reading e o writing. Ouvir, falar, ler e escrever. Hoje eu vou falar especificamente sobre o listening, tá? O listening é a capacidade que você tem de ouvir, né? A gente tá falando do inglês, então você vai ouvir algo em inglês e conseguir entender. Óbvio que vão ter vários níveis. Por exemplo, existem vários tipos de inglês, né? Inglês é uma língua, mas ela vai variar, muitas das vezes a pronúncia, a escrita, palavras diferentes dependendo do lugar. Isso acontece também com o português. Então pode acontecer, nós estamos acostumados com o português do Brasil. Às vezes, se eu escuto um português de Portugal, mesmo sendo fluente na minha língua, eu não consegui entender 100% aquilo que a pessoa está dizendo. Isso acontece também com a língua inglesa. Então, não se preocupem com isso, tá? A gente precisa estudar a língua inglesa, mas nós não somos infalíveis, tá? Nós também erramos, nós também temos que ter essa humildade de falar, olha, peraí, essa palavra eu não sei não, nunca ouvi, essa expressão aí é nova, de outro lugar. E perguntar, né, o que significa isso? Não consegui entender. Então vai depender do ritmo da pessoa, de como a pessoa fala. Às vezes você está acostumado a ouvir pessoas que falam mais lentamente em inglês, e aí você pega aquela pessoa que fala super rápido e você acaba ficando perdido. Músicas, né, vão variar, tem música que você consegue entender realmente ali facilmente a pronúncia e já outras você não consegue entender nada, filmes, séries e tudo mais, tá? Então o listening, quando a gente fala, é a capacidade de você ouvir algo em inglês e entender, vai variar com o seu nível, tá? Vai variar com aquilo que você está estudando, com aquilo que você está aprendendo. E aí você vai desenvolvendo, você vai evoluindo ainda mais aquilo que você precisa, tá? Vou dizer uma coisa, não tem fim, tá? Não tem fim. Ah, eu sou fluente em inglês. Não tem fim. A língua, ela é viva, então cada hora a gente vai ter palavra nova, a gente vai ter expressão, a gente vai ter gíria, então não tem fim, tá? É algo que a gente vai levar pra vida toda. E aí, muita gente me pergunta também, e aí, quando você vai fazer uma aula de inglês, né? Quando você dá aula de inglês, a aula é toda em inglês ou você fala algo em português? E aí eu respondo assim, depende. Depende muito, varia muito. Por quê? Quando a gente dá aula, a gente precisa entender, hoje eu até falei um pouquinho sobre isso, a gente precisa olhar o aluno, a gente precisa entender, a gente precisa conhecer aquele aluno, tá? Então existem alunos que vão precisar que você fale alguma coisa em português, porque senão ele vai bloquear ali, ele não vai entender nada, vai ficar perdido e não vai evoluir, não adianta. Ah, mas tem que falar tudo em inglês. Uma hora ou outra, quando o aluno ele já começar a se familiarizar com a língua inglesa, quando ele começar a ficar mais acostumado, mais à vontade, se sentir mais acolhido, aí assim, vai chegar uma hora ou outra que a aula vai ser toda em inglês. Uma hora isso vai acontecer. Mas no início, o ideal é que você conheça o aluno e você saiba até onde esse aluno consegue, tá? Isso aí é um processo, então você tem que ir percebendo. Então, no primeiro dia de aula, já perceber, já olhar para aquele aluno e ver assim, nossa, ele é mais bloqueado, ele é mais tímido. Então, coisas que eu vou perguntar a ele, eu tenho que tomar cuidado, né? Se ele não vai ficar sem graça de responder, né? Se eu vou pedir para ele, por exemplo, se for uma aula em grupo, se eu vou pedir para ele falar sozinho, para ele tem que tomar esse cuidado, tá? Isso tudo precisa ser avaliado, sim. Nós estamos lidando com pessoas, tá? E aí, o ideal, obviamente, é que o aluno, ele ouça bastante inglês, que ele tenha esse contato em inglês. Mas eu costumo dizer que esse contato com o inglês, né, esse contato de você ouvir inglês, tem que ser de qualidade. Tem que ser de qualidade. Eu falo muito isso para os meus alunos, porque às vezes a pessoa fala assim, treinar o listening é você ouvir tudo em inglês. Então a pessoa fica ouvindo várias músicas, várias séries, mas ela não se concentra naquilo que ela está ouvindo.
Quantas vezes a gente coloca lá uma música, começa a ouvir, mas nem sabe o que aquela música significa, o que aquela música tá dizendo, né? Eu vejo muita gente postando lá com músicas e tal. Às vezes o ritmo da música é muito interessante e aí quando você para pra analisar a letra, só fala besteira. Ou não tem sentido nenhum. Então, às vezes, essa prática de ouvir em inglês, ela não vai te fazer evoluir nada, tá? E você vai ficar ali tão familiarizado, tão acostumado em ouvir aquilo dali, que você não vai se concentrar, você não vai parar para ficar entendendo aquilo que tá acontecendo. Então, é ideal que você treine o listening de qualidade. Vai pegar uma música, analisa aquela letra da música, coloca aquela música várias vezes, né? Tenta compreender realmente ali o que está acontecendo, qual é a história. É a mesma coisa se você está assistindo a um filme, a uma série, qualquer coisa que você tenha contato com uma língua inglesa, você precisa parar e analisar e observar e não ter pressa. Não tenha pressa, tá? Então você pare realmente, pense, analisa, volta, né? E para você conseguir ter um listening de qualidade. Isso aí é essencial, tá? Então, o listening não é você ouvir qualquer coisa em inglês e ficar ali no mundo da lua e você tá ali absorvendo o inglês. Não, nós não somos máquinas, tá? Então, a gente só absorve, a gente consegue compreender, a gente começa a captar as coisas quando a gente para e se concentra. Senão vai ficar a mesma coisa. Às vezes a gente tá lá no mundo da lua, a pessoa tá falando com você e você não tá entendendo nada. E aí a pessoa te pergunta, entendi. Mas na verdade, você nem tava ali, tá? Então, o listening de qualidade é isso aí. É você se concentrar, é você parar, é você analisar um mínimo, tá? Não precisa colocar milhares de músicas, várias séries e filmes, não. Vai colocando aos poucos, vai treinando aos poucos. Uma colega minha de trabalho, ela deu uma dica muito legal. É óbvio que precisa tomar cuidado, né? Dependendo do lugar que você vai. Mas para colocar o GPS em inglês, né? Óbvio que se você vai para um lugar distante, um lugar diferente, que você não sabe onde é, você não vai colocar em inglês. Mas se você tá na sua casa, né? Na sua cidade, no seu bairro. Então é interessante que você coloque o GPS ali em inglês e você vai escutando. E aí você vai aprendendo palavras de direção e tudo mais em inglês. É uma ótima forma de você treinar o listening, tá? E aí, tem muita coisa pra gente falar, mas eu vou ter que resumir bastante pra não ficar um vídeo chato muito longo. Pra mim já tá até longo, né? Mas uma coisa que eu acho essencial do listening é porque o listening em si, óbvio que o objetivo dele é para que você compreenda inglês. Mas eu acho que a chave do listening, eu vi que teve muita gente que respondeu que a habilidade que tá ficando um pouco de lado é o speaking. E eu vou dizer uma coisa. Na maioria das vezes, a chave para você ter um bom speaking é você ter um bom listening. Se você não ouve bem, você não fala bem, tá? Então, você precisa treinar o seu listening, você precisa ouvir o inglês, você precisa se concentrar, você precisa absorver tudo aquilo dali que você está ouvindo em inglês para que você tenha vocabulário, para que você tenha pronúncia, para que você tenha desenvoltura para falar em inglês, tá? Então, foi o que eu falei ontem mesmo, né? Que uma habilidade, ela liga a outra, uma habilidade, ela depende da outra. Então, eu acho que as pessoas que responderam lá, que têm dificuldade com o speaking, que acabam deixando o speaking de lado, é isso. Treine o listening. Ouça as pessoas falando inglês. Tente repetir. Você não vai falar igual a outra pessoa. Não vai. Cada um tem a sua personalidade. Tem algo específico. Cada um tem o seu algo específico. Então, cada um vai falar de um jeito, cada lugar vai ter um tipo de pronúncia, vai ter um ritmo diferente, uma personalidade. Cada pessoa tem algo diferente, a gente nunca vai falar idêntico. Mas treine, ouça, se você tem dificuldade, se você tem esse bloqueio, ok? É isso que eu gostaria de falar pra vocês, senão vai ficar muito grande mesmo, já vai dar, já tá indo pra 10 minutos. Amanhã a gente vai falar sobre outra habilidade. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, me procurem, me perguntem, estou aqui para ajudá-los, ok?
Depois, quando a gente tiver mais tempo, a gente vai falando mais sobre isso. Kisses, bye bye.